Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, iniciando mais uma segunda-feira, né? Chuvosa aqui no Rio de Janeiro. É com imenso prazer que eu estou fazendo essa live. Deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. O meu nome é Roberta Andriane Renault, eu sou advogada criminalista, atuo nessa área há 20 anos e, além disso, presto consultoria para advogados iniciantes que estão se sentindo inseguros no exercício da advocacia criminal. É natural, né? No início é realmente complicado. E ministro cursos voltados para a prática da advocacia criminal, sem contar com a fanpage Vocação Jurídica, onde eu tento quase que diariamente dar lives, né, distribuir conteúdo relacionado sempre à prática da advocacia. Estou recebendo aqui vários corações, sejam bem-vindos. Bom dia, doutora Terzian, muito obrigada pelo seu carinho de sempre. Bom, hoje o que eu quero fazer com vocês? Eu quero dividir uma experiência que eu passei na semana passada. E eu acho que essa experiência e a forma como eu me comportei diante dela poderá ajudar vocês no exercício da advocacia, principalmente no que diz respeito ao acompanhamento de termos circunstanciados, né, e também de inquéritos policiais. Bom dia, doutor Matheus, seja bem-vindo. Bom, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu, para vocês entenderem qual foi o meu comportamento. A minha cliente, que na verdade é uma grande amiga também, ela esteve na delegacia sozinha e nesse momento ela narrou a prática de um crime de violação de domicílio. É claro que eu não vou entrar em detalhes, porque não é o caso aqui, não é o objetivo, mas ela narrou que entrou a síndica, junto com outros funcionários do prédio onde ela morava, eles entraram no domicílio dela sem autorização. E ela, em seguida, ela narrou também, no mesmo dia que ela esteve na delegacia, que no dia seguinte, essa mesma síndica, ela simplesmente evitou, impediu a entrada de pessoas que estavam realizando obras no apartamento dessa minha cliente. Além de impedir a entrada dessas pessoas, ela também impediu a entrada de material destinado à obra. Então era uma obra lícita, sem problema nenhum, mas a síndica encrencou com essa situação e simplesmente impediu. Ela tentou embargar ou obstacularizar, né, a entrada de material para a obra no intuito de fazer com que essa obra não se realizasse. Porque na cabeça dela talvez a obra fosse ilícita, irregular. Ok. Bom, como eu falei, eu não vou entrar em detalhes com relação ao fato em si. Mas o importante aqui vocês entenderem é que, embora minha cliente tenha narrado 2 fatos delituosos, o policial que a ouviu na delegacia apenas tipificou o crime de violação de domicílio. Ou seja, ele não entendeu que esse comportamento da síndica de entrar, de impedir a realização de obras, de não ter entrado com uma ação judicial competente para isso, que isso fosse exercício arbitrário das próprias razões. Então, foram 2 fatos narrados pela minha cliente, é apenas uma capitulação. O exercício, a violação de domicílio, lá no artigo 150 do Código Penal. E aí eu fui constituída após essa ida da minha cliente à delegacia, ela foi sozinha, e eu fui constituída para atuar nesse caso. Então, o que eu tinha que fazer? Vocês são... Bom dia, doutor Márcio. Vocês se deparam com uma situação, um caso, onde o seu cliente, e aqui vocês estão como advogados da vítima, o seu cliente foi até a delegacia de polícia, narrou a prática de 2 delitos e vocês verificam apenas uma tipificação. O que vocês têm que pensar? Qual é o raciocínio que o advogado tem que estabelecer nesse momento? Primeira coisa, ele tem que saber qual é o tipo de procedimento e qual a natureza das ações penais. Porque, dependendo da natureza jurídica, a atuação do advogado ela é diferente. Vamos lá. Nesse caso aqui,
eu vi a violação de domicílio e vi o exercício arbitrário das próprias razões previsto no artigo 345 do Código Penal. E aí eu examinei que a violação de domicílio é um crime de ação penal de iniciativa pública condicionada à representação da vítima. Então, eu, na qualidade de advogada da vítima, o que eu tenho que fazer com relação a esse crime de violação de domicílio? Eu tenho que garantir que a representação dela seja concretizada. Quem é o titular da ação penal é o Ministério Público. Então, a minha atuação como criminalista nesse caso é apenas como assistente de acusação. Mas eu falei para vocês que, além da violação de domicílio, havia o crime do exercício arbitrário das próprias razões. E esse crime, para mim, foi consumado sem violência. Então, ele é um crime de ação penal de iniciativa privada e ele se procede mediante queixa-crime. Então, na violação de domicílio, o titular é o MP da ação penal. Agora, no exercício arbitrário, o titular é a vítima, é ela que vai oferecer a queixa-crime. Então, eu, além de assistir à acusação no que diz respeito à violação ao domicílio, eu vou ter que oferecer a queixa-crime com relação ao crime de exercício arbitrário das próprias razões. E o outro raciocínio, né, eu já estabeleci qual é o meu comportamento no processo. O que eu vou ter que fazer até para eu poder fixar os honorários advocatícios. Mas, além disso, eu tenho que saber o procedimento. Isso vai para onde? Quais são as regras que eu tenho que estudar? Porque, de acordo com o procedimento, eu tenho regras específicas. Eu tenho um procedimento comum que pode ser ordinário, né, ou sumário, vocês sabem disso, né? E tenho o procedimento especial. Nesse caso aqui, o procedimento é sumaríssimo. Por quê? Porque a violação de domicílio e o exercício arbitrário das próprias razões são infrações de menor potencial ofensivo. Eles se encaixam lá na definição do artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Se você pegar os dois crimes, né, porque a pessoa estaria respondendo por um concurso material, ao mesmo tempo violação de domicílio e exercício arbitrário. Se você somar as penas máximas de cada um desses crimes, vai dar uma pena inferior a 2 anos. E por essa razão, é infração de menor potencial ofensivo, então o processo e julgamento é do GCRIM. Isso vocês têm que definir, pessoal, no momento da investigação. Porque, às vezes, o policial pode fazer errado, como ele fez aqui, ele capitulou erroneamente. Então, vocês têm que ter o conhecimento, o domínio, né, do procedimento, saber identificar isso de cara para poder dar a melhor assistência à sua cliente. Então, vocês perceberam realmente que o procedimento é o sumaríssimo, é o da Lei 9.099 de 95. Então, o juízo competente é o juizado especial criminal. Então, o termo circunstanciado está correto no que diz respeito a ser termo circunstanciado e não inquérito, porque termo circunstanciado está relacionado ao GCRIM. Ok, aí vocês já estabeleceram todas essas regras, já sabem exatamente o que vão fazer. Agora, veja bem, vocês têm um termo circunstanciado que está incompleto, porque ao invés de narrar 2 crimes, só tem a tipificação da violação de domicílio, né? O que você pode fazer? Ou você vai esperar esse termo circunstanciado chegar ao GCRIM para fazer a sua queixa-crime, para tomar as medidas legais, ou você já pode consertar esse termo circunstanciado na própria delegacia. E o que é melhor? Ao meu ver, na própria delegacia. Eu não vou esperar chegar no GCRIM, né? Então, eu vou pedir o quê? Um aditamento desse termo circunstanciado. Se eu vou analisar o depoimento da minha cliente prestado na delegacia sem a minha presença. Se ela foi incompleta, se ela não entrou em detalhes, nos detalhes importantes, eu vou complementar esses detalhes. Como? Através de uma petição. Então, o meu caminho, né? Vamos resumir aqui.
A cliente esteve na delegacia, relatou 2 fatos delituosos e o inspetor apenas capitulou como violação de domicílio e não exercício arbitrário das próprias razões. O que o advogado faz depois desse raciocínio lógico do procedimento, da natureza da ação penal, que eu acabei de explicar para vocês? Ele pode fazer uma petição requerendo o aditamento do termo circunstanciado. Então, ele vai esclarecer, o advogado, melhor os fatos que foram narrados pela sua cliente. E, ao final, ele vai pedir para incluir o crime de exercício arbitrário das próprias razões na forma do artigo 345 do Código Penal. Essa petição de aditamento, ela é assinada pela sua cliente também. Você vai fazer uma procuração com poderes específicos na forma do artigo 44 do CPP e você vai até a delegacia protocolar essa petição, conversar com o policial que atendeu a sua cliente e aí pedir para que seja aditado, para que conste um novo tipo penal. O que aconteceu? Eu fiz exatamente isso, juntei documentos que comprovavam os 2 tipos penais, ou seja, eu já adiantei o meu trabalho. Quando chegar no GCRIM, fica tudo mais fácil, já está tudo documentado lá. E aí, a inspetora que estava encarregada desse termo circunstanciado disse que encaminharia esse termo ao delegado de polícia para que ele desse, né, a manifestação dele contra ou favorável ao aditamento do novo crime. E se o delegado adita esse termo circunstanciado, aí tem 2 opiniões sobre a caracterização do exercício arbitrário das próprias razões. A minha, como advogada, e a do delegado. Então, dá um maior respaldo, inclusive, para a sua queixa-crime. Então, é isso, né? Esse aditamento, ele é fundamental. Eu faria dessa forma. E é importante vocês entenderem que o acompanhamento do termo circunstanciado sim, tem que ser feito pelo advogado. O advogado que espera o procedimento ser encaminhado ao GCRIM, às vezes ele deixa de prestar uma assistência que pode fazer toda a diferença na hora lá da audiência ou na hora da realização do oferecimento da queixa-crime, tá bom? Então essa, pessoal, era a minha dica de hoje. Prestem muita atenção nas investigações, não só nos termos circunstanciados, nos inquéritos em geral. Nós devemos atuar com mais afinco, né? Muitos esperam o oferecimento de denúncia, esperam a coisa se agravar, se tornar um processo para começar a atuar. Tá bom? Bom, desejo para vocês uma ótima semana. Quem quiser falar comigo, quem quiser ser incluído, né, no grupo de advogados iniciantes que eu tenho no WhatsApp, é um grupo gratuito, onde a gente divide e tira dúvidas diárias, são debates sobre a prática da advocacia criminal. É só entrar aqui na parte descritiva desse vídeo, tem ali o meu número de WhatsApp, entre em contato comigo e eu terei o imenso prazer de adicioná-los. Se quiserem também informações sobre cursos que eu ministro da prática da advocacia, também podem entrar através do WhatsApp, tá bom? Uma ótima semana para todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.